Meus irmãos, minhas irmãs, que o amor de Deus, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo esteja com você e toda a sua família. Como estão vocês? Como está a sua luta contra esse Covid-19? Que Deus abençoe você. Que Deus dê a você sabedoria, inteligência para ter paciência, resiliência. Acima de tudo, confiança no poder de Deus, que isso vai passar. Não é para sempre. Nada nesse mundo dura para sempre. Só a eternidade que Jesus Cristo oferece a cada um de nós é para sempre. Tá bom? Então tudo isso vai passar. Então mantenha a confiança, ser resiliente, ser paciente. Isso é fruto do Espírito Santo agindo em você. Tá bom? Obrigado por todos aqueles que já compartilharam meus vídeos. Obrigado a todos os que já se inscreveram. Se você ainda não fez, faça. Né? Eu creio que essas mensagens não são só para mim. Lógico que eu tenho aprendido muito com essas mensagens para o meu crescimento espiritual. Conto com as suas orações, eu tenho orado por você, tá certo? Não só compartilhe os vídeos, mas se inscreva no canal, tá bom? Se inscreva, deixe o seu like, fortaleça o canal para que outros tenham acesso a ele. E nesse momento eu desejo que você ouça o Espírito Santo falando a você através dessa música. E na sequência vamos estudar a palavra de Deus. Santo dia do Senhor, és bem-vindo, Santo dia do Senhor. Esta hora de bonança, lembra o Deus que nos criou. De lembrança, nosso Pai santificou. És bem-vindo, memorial da criação. És bem-vindo, memorial da criação. Esta hora de harmonia, lembra o Deus que nos salvou. Cristo lá na tumba fria, neste dia descansou. És bem-vindo, memorial da redenção. És bem-vindo, memorial da redenção. Vamos orar?
Feche seus olhos, abra o seu coração para que a gente possa chegar perto do trono de Deus. Querido Deus, nosso Pai Criador, nosso Deus Redentor, nosso Deus Restaurador. Obrigado, Senhor, pelo sábado que está quase começando. Que nesta hora, Senhor, possamos crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas nesse momento, Senhor, eu quero colocar no teu altar cada pessoa inscrita neste canal. Não só ele, mas também toda a sua família. Não só ela, mas também toda a sua família. Que essa pessoa que se inscreveu no meu canal receba tuas bênçãos neste sábado. Que seja agraciada pelo poder do Espírito Santo e que tenha todos os seus problemas resolvidos. Se está atravessando por um problema de doença, Senhor, que essa pessoa seja curada em nome de Jesus Cristo. Não é a minha vontade, Senhor. Não é a nossa vontade, mas seja feita a tua vontade em nossa vida. Faz um milagre em cada um de nós. E agora, Pai, queremos abrir a tua palavra. Queremos também te pedir uma bênção especial por todos aqueles que no futuro verão esse vídeo. Talvez não verão hoje, mas no futuro, por alguma providência do céu, ele abrirá esse vídeo e assistirá, e para a honra e glória do teu nome, esse vídeo fará diferença na sua vida. Por isso, meu Deus, eu oro por todos. Tenha misericórdia de todos nós. Estamos vivendo um momento de pandemia, um momento de dificuldade, de sofrimento. Por isso, Senhor, abraça aquelas famílias que estão enlutadas. Socorre, meu Deus, e salva-os. Ajude-os em suas lutas, cure se for da tua vontade. E agora, Pai, que o Espírito Santo, Deus Consolador, poderoso, eterno Deus, fale conosco agora, ao abrir da tua palavra. Nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus Cristo. Amém. Meus amigos, semana passada eu não gravei vídeo. Tive alguns contratempozinhos pessoais, mas aqui estamos novamente para a gravação desse vídeo. Hoje falando um pouquinho do exemplo que Jesus Cristo nos deixou. Jesus Cristo e o sábado, né? Vamos ao estudo da palavra. Abra sua Bíblia em Lucas, capítulo 4. Lucas, capítulo 4, versículos 16. Só o versículo 16, tá? Vamos ler. Eu não vou falar do verso 14, tá? Mas no verso 14 diz que ele voltou para a Galileia e, movido pelo Espírito Santo, percorreu toda a Judeia, toda aquela região, e a sua fama se espalhou, e ele ensinava na sinagoga todos os dias. Verso 14, verso 14 e 15. Versículo 16. E foi para Nazaré, na região da Galileia. Jesus Cristo sai da Judeia, vai para a Galileia e percorre toda a Galileia ensinando, ou seja, dirigido pelo Espírito Santo, ele percorre a Galileia ensinando e curando as pessoas, movido pelo Espírito Santo, ou seja, dirigido, orientado, guiado pelo Espírito Santo. E no fim de semana, né, ele pregava ali todos os dias, mas no sábado ele foi para Nazaré, onde ficava a casa da mãe dele, a casa de Maria. E no dia do sábado, ele entrou na sinagoga, porque era o seu costume, e levantou-se para ler. Mais uma vez, ele estava ali para ensinar.
Meus queridos, mais uma vez, nós temos aqui 3 lições importantes da vida de Jesus Cristo. O primeiro aqui é que Jesus Cristo tinha uma rotina. Todos os dias ele percorria as cidades, as sinagogas, os lares, ensinando a palavra de Deus. Eu acredito que todos nós temos muita dificuldade em estabelecer rotina, em estabelecer um horário fixo para determinadas coisas, para muitas coisas na nossa vida. A maioria de nós está acostumada a andar assim. Hoje eu vou fazer isso porque me deu vontade de fazer. Por exemplo, eu cozinho todos os dias, né? Eu não tenho esposa, então eu mesmo que faço a comida. Então, 9 horas, entre 9 horas eu entro na minha sala virtual, né? Vou gravar algumas atividades, enviar atividade para os meus estudantes, e isso aí faz parte da rotina do trabalho, porque já é assim, das 8 às 11 eu tenho esse horário fixo de trabalho, então é uma rotina. Aí 11 horas, das 11 até as 13 horas, é hora de eu fazer o almoço. Então isso já virou uma rotina na minha vida. Mas tem dias que eu saio da rotina, por quê? Porque, por exemplo, hoje, né, na sexta-feira, normalmente eu saio para comprar alguma coisa no supermercado, né, comprar uma fruta, uma verdura, alguma coisa que está faltando em casa para o final de semana. Então eu vou alterando um pouco essa rotina. Mas isso é porque também já está dentro do meu programa semanal, ou na sexta ou no domingo, fazer compras. Então eu faço na sexta ou eu faço no domingo. E assim eu vou levando. Então muita gente que não estabelece isso. Por exemplo, eu tenho o hábito de levantar 4 da manhã para orar e enviar as mensagens, as meditações nos meus grupos, né? Ajudar as pessoas aí a ter um horário de comunhão com Deus. Então das 4 às 5, normalmente as pessoas recebem 4 meditações. No Facebook eu posto ainda a lição da escola sabatina, e aí uma música para a gente sempre meditar. Sempre é bom ter música, gente. A adoração a Deus, louvor a Deus, tem que ter música, né? Música e o estudo da Bíblia. Então Jesus Cristo tinha a sua rotina. Estabeleça uma rotina para você, especialmente a rotina da oração. Tenha um horário certo para a sua oração. Eu normalmente das 7 às 8, né, é o horário de eu ler minhas meditações e de fazer minhas orações pessoais. Às 4 da manhã orar pelos outros, é a oração intercessória. Das 6 às 7 da noite, meu horário de leitura novamente, de louvor, de adoração, de aprendizado da palavra. E Jesus Cristo tinha isso. Veja que o versículo 14, ele diz que ele voltou para a Galileia e todos os dias, guiado pelo Espírito Santo, ele ia ensinando, ele ia pregando, ele ia visitando. Era uma rotina. Aí, no versículo 15, diz o texto que todas as pessoas gostavam do exemplo de Jesus Cristo. Por que Jesus Cristo tinha essa rotina? O texto deixa claro que isso agradava as pessoas. E era um exemplo para as pessoas. A coisa mais maravilhosa que nós encontramos no Novo Testamento é Jesus Cristo fazendo de tudo para nos dar exemplo. Jesus Cristo precisava passar noites em oração?
Não. Ele é Deus. Ele tem o controle do universo em suas mãos. Mas ele veio como homem. E como homem aqui, ele estabelece uma rotina diária de trabalho, de comunhão com Deus. Veja que aqui o texto deixa muito claro que todas as coisas Jesus Cristo fazia na direção, no controle do Espírito Santo. Se você ler Lucas 4, no capítulo 4, versículo 1 a 10, você já vai perceber que a vida de Jesus Cristo era dirigida pelo Espírito Santo. Ele foi dirigido pelo Espírito Santo ao Rio Jordão para ser batizado. Ele foi dirigido pelo Espírito Santo para o deserto para ser tentado pelo diabo. Ele se colocou à disposição do Espírito Santo. E tudo isso para nos dar exemplo. E agora, a gente percebe que esse exemplo, ele tem um objetivo. Nós precisamos disso. Muitas vezes em nossa vida, nós seguimos o exemplo de alguma pessoa. Muitas vezes. Quando a gente é criança, normalmente o nosso modelo, ou seja, o nosso modelo para a gente exemplificar, são os nossos pais. Normalmente a gente usa eles como modelo de exemplo. Né? Para a criança, os pais são perfeitos. Os pais não erram. Então a criança, até ela começar a ter entendimento e desentendimento com os pais, ela faz do pai a sua referência. E nós gostamos disso. Então em nossa vida sempre a gente está procurando seguir o exemplo de alguém. Então quando Jesus Cristo vem à Terra, ele se coloca na posição de ser o exemplo para todos nós. Aliás, o melhor exemplo. Muitas vezes nós temos aí seguido colegas de trabalho, família, né? Desenvolvido hábitos errados. Na minha família, por exemplo, meu pai fumava, bebia, minha mãe sempre fumou. Até os 46, 47 anos minha mãe fumou. E eu não estou dizendo que é por isso que ela está com câncer, né? Mas a maioria das pessoas que fumam normalmente tem problemas de câncer, né? Tem como consequência o câncer. Mas quantas pessoas hoje seguem o exemplo de outra pessoa que fuma? Ah, fulano fuma, né? Eu vou fumar também. Fulano bebe, eu vou beber também. Fulano faz isso, eu vou fazer também. E isso se remete à vida espiritual. Jesus Cristo fez de tudo para nos deixar o exemplo, para que como ele fez, a gente faça também. Está lá em João capítulo 13, ele disse, eu vos dou o exemplo, para que assim como eu fiz, vocês façam também. E no versículo 16, Jesus Cristo tinha um outro hábito, o hábito de ir à igreja no sábado. Ou seja, o hábito de santificar o sábado. Ou o costume, ou a tradição, como você queira. Mas o texto está dizendo que as pessoas gostavam de estar perto de Jesus Cristo. E elogiavam a sua conduta. E multidões o seguiam. Então, o exemplo de Jesus Cristo é para nós
uma motivação para que a gente também obedeça a Deus e santifique o sábado. O texto diz que ele todos os dias ele ia às sinagogas. Agora, o texto ele reforça a ideia de que o sábado era diferente, porque era segundo o seu costume, segundo o seu hábito. E por que Jesus Cristo precisava guardar o sábado? Porque Deus lá no Éden santificou o sábado? Porque Deus descansou no sábado? Deus abençoou o sábado, Deus santificou o sábado e Deus descansou no sábado. E Jesus Cristo, no seu ministério da terra, também descansa no sábado para deixar o exemplo a todo ser humano. Assim como Deus lá no Éden deu exemplo para o ser humano de que o sábado é dia de descanso e santificação, Jesus Cristo em seu ministério na terra deixa-nos o exemplo de que o sábado é um dia santo. E que a gente tem um lugar para ir no sábado. Eu não vou dizer para você que a igreja é o único lugar que você pode adorar a Deus no sábado. Não. De jeito nenhum. Nós estamos vivendo o período da pandemia. A maioria das igrejas passou, o ano passado, a maioria passou mais de 6 meses fechada. Esse ano, agora no mês de março, por volta do dia 14, 15 de março, dia 16, se eu não estou enganado, foi dia 16, o governo aqui do Distrito Federal fechou todos os estabelecimentos por 15 dias, do dia 16 ao dia 29. As igrejas foram fechadas no sábado de novo. Mas, quando a gente tem a oportunidade de ter uma igreja aberta no sábado, é o melhor lugar para a gente estar. Não é o único, mas é o melhor lugar para a gente estar prestando culto de louvor e adoração ao nosso Deus. E esse foi o exemplo de Jesus Cristo. Ele ia à sinagoga todos os dias, mas o seu costume era no sábado. O sábado era, digamos assim, o hábito dele. Separar o sábado para estar em comunhão com Deus na casa de Deus. Eu tenho dito nos meus vídeos que ir à igreja não é suficiente para o crescimento espiritual ser perfeito e efetivo. Não duvide disso. Porque pode ser que, por exemplo, eu vou à igreja amanhã no sábado. Né? Já até me comprometi de ir à igreja amanhã, até por uma questão de buscar informações acerca de uma pessoa que está doente e que nunca mais a gente teve notícia dela. Então eu vou na igreja amanhã ver como é que ela está, saber se ela está indo à igreja, se já se restabeleceu da sua saúde. Além de ir adorar a Deus, lógico, eu quero informações dessa pessoa. Afinal de contas, temos orado por ela. Então, a igreja não é o único lugar para você ir no sábado para prestar culto e louvor a Deus. Preste atenção. Mas se você tem a oportunidade, se você tem uma igreja aberta perto da sua casa, ou que não seja perto, mas que tenha acesso, que você tenha livre acesso a ir à igreja amanhã, é o melhor lugar para você estar adorando a Deus. É adoração coletiva. Lembra dos vídeos que eu expliquei lá no começo dos meus vídeos? Existe adoração individual e adoração coletiva. Então, na adoração coletiva, Jesus Cristo nos dá o exemplo de que a sinagoga, no sábado, é o melhor lugar para se a gente estar em comunhão uns com os outros e com Deus. Exemplo. Jesus Cristo nos dá o exemplo. O sábado, gente. Mas, Renival, você poderia citar outro lugar? Lógico. Você está em casa, você está com uma dificuldade de saúde, né?
Quem sabe até você receber uma visita de um familiar seu que você não vê há muito tempo, então você no sábado você quer passar o dia com ele, com ela, não é? Com esse familiar que veio visitar você. Ali você separa um canto da sua casa, né? Um quarto, ou mesmo a sala de estar, quando todo mundo está fazendo suas atividades lá e tal. Ou você convida-os para a sala também, olha, agora eu vou passar um momento em comunhão com Deus, aqui eu vou assistir um vídeo ao vivo, né? Um culto ao vivo, dos cultos que passam no sábado, e nós temos pelo menos 10, 12 cultos ao vivo, né? De todas as igrejas aí centrais do Brasil, nós temos culto ao vivo pelo YouTube. Então você vai sentar, olha, eu vou sentar aqui agora, vou prestar meu culto a Deus e depois eu vou dar atenção a vocês. Então você vai fazer isso, né? Você está doente, você não pode ir à igreja porque você não quer que outras pessoas adoeçam também, você não quer dar um mau exemplo, né? De levar uma enfermidade para outras pessoas na igreja, né? Então você está ali em casa, você presta seu culto a Deus, ali vai ser a sua igreja. Porque lembre-se, eu já expliquei isso para vocês, igreja não é só um templo de 4 paredes. Quando Moisés estava ali diante da sarça, ali estava a igreja, o templo de Deus. E Deus disse, né, que eu creio que era Jesus Cristo, estava falando com Moisés ali. Deus disse para Moisés: filho, tire a sandália, porque o lugar que você está é santo. Quando Josué estava diante do muro de Jericó, pensando uma maneira e uma estratégia de destruir aquela cidade, o anjo apareceu para ele, que eu acredito que era Jesus Cristo, disse, né, o comandante do exército do Senhor. Jesus Cristo estava ali e ele disse: tire a sandália, porque o lugar que você está é terra santa. Então, quando você consagra um lugar, por exemplo, eu estou aqui no meio do rio. Vocês já perceberam, né, que eu estou no meio de um rio. Tem uma prainha aqui no meio do rio, então eu fiz aqui o meu auditório para a gente gravar esse vídeo. Então, nesse momento aqui que nós já oramos, nós já invocamos a presença de Deus aqui, esse lugar é sagrado. Eu estou aqui em meio à natureza, desfrutando um momento a sós com Deus, vendo coisas belas, o verde, o mugir da água aqui, né? Esse barulhinho da água escorrendo em direção ao mar. Então tudo isso, então esse lugar aqui passa a ser um lugar santo, um santuário. E eu já disse num vídeo anterior aí, que eu disse assim, estou aqui no meu santuário natural. E Jesus Cristo gostava de estar sozinho nas montanhas. Ele passava a noite nas montanhas orando sozinho. Então você precisa de comunhão com Deus. E Jesus Cristo nos dá um exemplo aqui. Se você pode ir a uma igreja, é o melhor lugar para você estar. Mas se você está impedido, se você está com alguma dificuldade de chegar à igreja, ainda assim você pode tirar as horas do sábado para adorar a Deus e prestar um culto de louvor, porque esse foi o exemplo que Jesus Cristo deu. Ele deixou-nos o exemplo. Duas coisas que Jesus Cristo fazia no sábado e que deve ser também parte da nossa rotina. Ele ia à igreja e na igreja ele se prontificava a ser útil, fazer alguma coisa. Às vezes a gente tem dificuldade de relacionar as coisas. Mas talvez alguns de vocês até discordem de mim nesses aspectos, quando eu digo que não basta ir à igreja. A igreja precisa ser um lugar onde eu tenho uma experiência real com Deus. Aprendizado, um lugar de aprendizado.
Por isso que na comunhão individual, onde você estiver, ali precisa ser a sua igreja, porque é um lugar de aprendizado. E Jesus Cristo foi à igreja, porque ali era um lugar de aprendizado, de crescimento espiritual. Se você vai à igreja e não tem o objetivo de adorar a Deus, de aprender de Deus, de conhecê-lo melhor, ir à igreja não vai fazer diferença nenhuma na sua vida. Não vai fazer diferença. Agora, além de ir à igreja para aprender, eu também posso ser um instrumento de ensino nas mãos de Deus para outra pessoa. Eu posso ser um exemplo para outra pessoa. Pense comigo. Eu pego minha roupa de sábado, né? Visto a minha roupa de sábado e vou à igreja. Ao sair de casa, os meus vizinhos, os meus amigos, me veem indo para onde? Para a igreja. Eu já estou dando um exemplo para eles. É sábado. Muita gente está indo para o trabalho, está indo para o mercado, está indo para passear, comprar uma carne gostosa para fazer um churrasco ali no quintal da sua casa. Então, as pessoas estão seguindo a sua rotina. Mas Jesus Cristo nos deu o exemplo de que ele tinha um compromisso com Deus no sábado. E o compromisso era a igreja como um lugar de aprendizado, lugar de crescimento espiritual. E um lugar de ser exemplo para outras pessoas. Aí diz o texto que ele levantou-se para ler. Então, quando você chega na igreja e que você adora a Deus, você louva, você faz uma oração, você chama um amigo que você passou a semana toda ou muito tempo sem ver, você chama num canto ali, não para conversar sobre futebol, novela ou outra coisa qualquer do seu trabalho, não. Você diz, eu senti a sua falta, eu tenho orado por você, mas hoje eu quero orar com você. Você tem, quem sabe você não foi lá no púlpito, mas ali num cantinho da igreja, numa salinha, ou mesmo no pátio da igreja, você coloca a mão no ombro da pessoa e pede a misericórdia de Deus por ela, intercede por ela. Então você está sendo um exemplo para aquela pessoa. Uma das coisas que eu mais amava quando eu estava trabalhando como pastor auxiliar ou como evangelista, era visitar as pessoas para orar com elas. Às vezes eu chegava numa casa, não tinha nada para dizer, mas eu só falava, eu vim orar com você. Porque a dor que a pessoa estava passando era tão grande que qualquer palavra ia magoar. Mas quando eu dizia assim, vou orar por você, orar com você agora, as pessoas se curvavam, ninguém nega uma oração. Ninguém fica com raiva de você quando você convida uma pessoa para orar por ela. Então você pode ser útil. Lógico que se você puder preparar um bom sermão, uma boa música para cantar na igreja, né? Levar a sua oferta, levar uma cesta básica, levar uma roupa para alguém, tudo isso é modo de serviço. E nós somos chamados por Deus para servir. Então o sábado, Jesus Cristo ia para a sinagoga, e nas próximas lives sobre o sábado, eu vou mostrar para vocês aqui como Jesus Cristo desenvolveu um ministério de serviço no sábado. Nós não podemos esquecer que o sábado é um dia especial, de louvor e adoração. E Jesus Cristo nos dá aqui 3 exemplos maravilhosos. Primeiro, ele tinha uma rotina. Estabeleça a sua rotina de comunhão diária com Deus. Ir à igreja é o complemento dessa rotina. É quando você vai encontrar com outras pessoas que também têm a rotina diária de comunhão com Deus. E aí um tem um salmo, outro tem um hino, outro tem uma pregação, outro tem uma exortação, outro tem uma oração, um conselho, uma advertência, uma admoestação. E aí juntos crescemos espiritualmente.
Jesus Cristo nos dá esse exemplo. E ele ia à igreja como um lugar de aprendizado. O sábado é um momento de aprendizado. Tire o sábado para fazer uma boa leitura da Bíblia, leitura de um bom livro do Espírito de Profecia ou de outros livros cristãos que você goste, né, de aconselhamento espiritual, de crescimento espiritual. Tire o sábado para assistir um bom vídeo sobre um tema da Bíblia, sobre santificação, sobre o Espírito Santo. Você não vai encontrar. Nós vamos começar a semana que vem, né, primeira semana de maio, começaremos nossa série O Espírito Santo, mas você não vai encontrar no YouTube muita coisa sobre o Espírito Santo. Eu andei pesquisando aí esses dias, não tem quase nada sobre o Espírito Santo, e aliás, quando tem, muita baboseira que não faz jus à pessoa do Espírito Santo. Mas eu desejo que neste sábado você desfrute de um momento de aprendizado, de crescimento espiritual e de serviço para a honra e glória de Deus. Que este sábado seja um sábado de bênção na sua vida. É o meu desejo e a minha oração. Deus abençoe e feche seus olhos, vamos falar com Deus. Querido Deus, nosso Pai, o nosso muito obrigado, Senhor, pelo sábado, por teu cuidado conosco e porque o Senhor nos deu exemplo. O Senhor foi à igreja no sábado. O Senhor santificou o sábado. O Senhor descansou no sábado. O Senhor abençoou o sábado e nos deu exemplo. Fez tudo para que nós também possamos seguir o seu exemplo. O Senhor mesmo disse: eu faço para que vocês façam também. Sigam o meu exemplo. E Paulo disse: sejam imitadores de Jesus Cristo. Ajude-nos hoje, Senhor, a imitá-lo, também santificando o teu santo dia. Assim como o Senhor santificou na criação, que Jesus Cristo santificou no processo de redenção, no ministério de redenção, que nós também hoje possamos santificar o sábado, nesse dia eterno de julgamento e de salvação. Nós oramos ao Senhor e te agradecemos em nome de Jesus Cristo. Amém.